Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta para mais uma aula bíblica com base na Confissão de Fé de Westminster. E eu quero começar essa aula afirmando que não é incomum ouvirmos que política não é lugar de crente. Você já ouviu isso, né? Política não é lugar de crente. Crente não deve participar de política, é o que a gente tem ouvido por parte de muitas pessoas. O que é que você acha dessa opinião de que política não é lugar de crente? Então, muitos defendem essa opinião de que política não é lugar para crente por conta das constantes divulgações dos meios de comunicação sobre corrupção nos meios políticos. De fato, todo dia a gente tem notícia de políticos indiciados pela Polícia Civil, Polícia Federal, pelo Ministério Público, aí é vereador, é deputado, é senador, é governador, presidente da República. Então, todo dia a gente vê sendo noticiado nos meios de comunicação políticos sendo indiciados. Por conta disso, é que muitos cristãos dizem, olha, política não é lugar para cristão, o cristão tem que ficar bem longe da política, né? Então dizem que o crente na política ele se corrompe, né? Tem aquele ditado que o poder corrompe. O crente que entra na política também irá se corromper porque o poder corrompe. Diante dessa colocação de que o poder corrompe, eu sou da opinião de que não é o poder que corrompe. Eu sou da opinião de que o poder revela a corrupção que já existe no coração do homem. A Bíblia é clara em dizer que o coração do homem é mau, que o coração do homem é corrupto, né? Desde a sua mocidade o coração dele é corrupto. Então a política não leva a corrupção ao coração da pessoa, mas o poder, né? O poder não leva a corrupção ao coração da pessoa, mas o poder revela a corrupção que já está lá no coração da pessoa. Então, a pessoa já é um corrupto e o poder apenas mostra essa corrupção que já está ali, né? Mas o que é que você acha dessa opinião? Você concorda que crente não pode participar da política, sendo governador, por exemplo, prefeito, né? Crente, por exemplo, crente que é juiz, e então digamos que o crente seja juiz num estado ou num país onde defenda a pena de morte, e de repente um juiz crente determinou a pena de morte para um criminoso. Aí aquele criminoso vai ser levado à cadeira elétrica, vai ser levado ao paredão de fuzilamento, ou mesmo vai sofrer uma injeção letal, né? O que é que você acha disso? O crente juiz que determina a morte de um criminoso. E outra coisa, o que dizer, o que é que você acha de um crente que é da polícia, e que numa perseguição policial ele é obrigado a trocar tiro com o bandido e mata o bandido, por exemplo, ou o crente que participa das Forças Armadas e ele vai para a guerra, e na guerra muitas pessoas do outro lado morrem, né? Muitas pessoas de outras nações que estão envolvidas na guerra morrem, e muitas dessas mortes foram causadas pelas balas das armas saídas por crentes. O que é que você acha disso? Do crente que participa das Forças Armadas e que vai para a guerra e que muita gente morre por suas balas. O que é que você acha disso? Então, a nossa aula hoje visa tratar dessas questões polêmicas, né? Questões polêmicas. Mas a nossa aula hoje, é o capítulo 23 da Confissão de Fé, que fala sobre o magistrado civil. É o que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos começar a falar desse assunto, mostrando alguns pontos a respeito dessa doutrina. Então, primeiramente, vejamos a questão do poder dos magistrados. De onde vem o poder dos magistrados? Se é que eles têm algum poder, de onde é que vem esse poder? A Confissão de Fé responde assim, que Deus ordenou os magistrados civis com autoridade sobre o povo, e para este fim os armou com o poder da espada
para a defesa dos que são bons e para o castigo dos malfeitores. Então, a confissão de fé aqui diz que foi Deus quem ordenou os magistrados, que os magistrados são constituídos pelo próprio Deus. E quando a confissão de fé faz essa declaração, ela busca se respaldar em passagens bíblicas. E de várias passagens que ela cita, eu quero me prender a uma, que é Romanos capítulo 13, versos do 1 ao 4, onde Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele quem? Por Deus, foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para terror quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Né? Então, o que é que a gente deduz tanto da declaração da confissão de fé, quanto dessa passagem de Romanos que nós acabamos de ler? Daqui, irmãos, a gente fica sabendo que as autoridades foram instituídas por Deus. E Paulo é muito forte em dizer que aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus, porque foi Deus quem estabeleceu as autoridades. Então, foi Deus quem colocou o magistrado civil, foi Deus quem colocou as autoridades, e então aquele que se rebela, aquele que se levanta contra as autoridades, não estão se levantando simplesmente contra as autoridades, mas estão se levantando contra aquele que instituiu as autoridades, que é Deus. Para que foi que Deus instituiu as autoridades? A confissão de fé diz que Deus instituiu as autoridades para a sua própria glória e para o bem público, né? Para o bem público, para que, claro, não haja baderna, não haja anarquia, não haja bagunça na sociedade. Olha, se nós temos um governo, se nós temos um magistrado civil, se nós temos a força policial, e a gente percebe em muitos momentos no Estado baderna, quebra, bagunça, imagine se no Estado não houvesse a força policial. Se os baderneiros pudessem ter liberdade de fazer o que eles quisessem, a hora que eles quisessem, como nós estaríamos vivendo? Né? Então, as autoridades foram colocadas por Deus exatamente primeiro, para que Deus seja glorificado, e segundo, para o bem público, para que haja ordem publicamente, na sociedade. Irmãos, diante desse ponto que nós estamos abordando, o poder dos magistrados, eu quero abordar aqui 2 subpontos. Um subponto é qual o dever do povo para com os magistrados. Né? Então, qual o dever que eu, como cidadão, tenho para com as autoridades civis e militares. Né? E o outro subponto é qual é o dever do povo para com o magistrado. É o contrário, né? É assim. O primeiro subponto é qual é o dever do magistrado, né? Qual é o dever do magistrado para com o povo? O dever do magistrado, das autoridades para com o povo. E só em segundo lugar, qual é o dever do povo para com os magistrados? Né? Então, observando qual é o dever dos magistrados, qual é o dever das autoridades para com o povo? Né? Aí, o dever dos magistrados para com o povo, a gente até viu há pouco, né? Que é a glória de Deus e o bem público. Então, o dever dos magistrados para com o povo é promover o bem público. E como é que ele promove? Como é que as autoridades promovem o bem público? Protegendo a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. Então, primeiramente, é dever do magistrado proteger a minha vida, proteger a sua vida, não permitir que ninguém me ofenda, que ninguém me persiga, que ninguém me maltrate, que ninguém me injurie.
é dever do magistrado proteger a minha vida e proteger a sua vida. E continuando, diz que também é dever do magistrado providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Quando a Constituição de Fé fala aqui que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas têm uma liberdade de prestar o seu culto sem ser perturbada, a Constituição de Fé aqui não está pensando somente num culto protestante. Não está pensando aqui apenas no culto presbiteriano, no culto evangélico, não. Aqui ele fala de forma geral. Então, as autoridades têm que proteger a religião, tem que proteger o culto. Então, seja um culto protestante, seja um culto católico, seja um culto mórmon, seja um culto testemunho de Jeová, seja um culto espírita, seja um culto budista. Quer dizer, eles têm a liberdade, têm o direito de fazer o culto dele lá, sem que ninguém venha molestar, sem que ninguém venha perturbar, sem que ninguém venha badernar ali na Assembleia, ali no templo. Então, as autoridades têm que garantir a liberdade desse culto, tem que garantir a proteção do ambiente do culto, do lugar do culto. Ninguém pode chegar lá e perturbar e ficar tirando onda, ninguém tem esse direito. Então as autoridades existem para coibir esse tipo de coisa. O segundo subponto é qual é o dever do povo para com os magistrados. A gente viu o dever dos magistrados para com o povo e agora queremos ver o dever do povo para com os magistrados. Ou seja, o meu dever para com os magistrados, o seu dever para com os magistrados. O dever do povo para com os magistrados, segundo a Constituição de Fé apoiada na Bíblia, o nosso dever para com as autoridades é orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. Antes da gente ler aqui uma passagem bíblica, quanto a isso, veja bem, eu posso não concordar com um certo governo. Eu acho que aquele governo, ele não está bem, né? Então o que acontece? Existem os meios legais para que eu proteste contra aquele governo, para que eu peça o impeachment daquele governo. O que não pode sou eu me juntar, eu como cristão, que conheço a Bíblia, me juntar com baderneiros para fazer quebra-quebra, para esculhambar o governo. Dizer palavras de baixo calão contra o governo, dizer palavrão contra aquele que está no governo. Então, eu posso protestar contra o mau governo de alguém, mas de forma ordeira, Eu não posso me juntar a baderneiros. E mais, além de eu ter o direito de protestar de forma ordeira contra um mau governo, a Bíblia diz que eu não posso fugir da responsabilidade de orar. Então tem um governador, um prefeito, por exemplo, que eu não votei nele. Eu não achei que ele seria um bom governador, um bom prefeito. Mas uma vez que ele foi eleito, foi Deus quem o colocou ali no governo. E Paulo diz que eu devo orar por ele. Para que Deus abençoe, para que Deus dê sabedoria a ele, para que Deus arranque a corrupção do coração dele, para que Deus dê honestidade a ele e que ele seja um bom governante, seja ele governador, prefeito, presidente, etc. Veja que, quanto a essa questão de orar pelos magistrados, veja, eu tenho que orar pelos magistrados, eu tenho que honrar as suas pessoas, né? Então, eu não votei num prefeito, eu não votei num candidato a governador, eu não votei no presidente da República, mas uma vez que ele foi eleito, foi Deus quem o colocou ali, e então uma vez que ele está investido de autoridade, eu devo honrá-lo, e eu devo pagar tributos e impostos, e devo obedecer às suas ordens legais. Depois eu vou tratar dessa questão de ordens legais. Então, é isso que a Bíblia diz que temos que fazer. Veja, o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2, Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Aí diz, em favor de todos os homens. Veja agora,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando Paulo disse isso aqui, ó, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, Paulo disse isso numa época em que o rei, o imperador da sua época, era ninguém mais, ninguém menos do que Nero. Nero não era boa coisa, era um cara violento, um cara ímpio. Mas Paulo disse, vamos orar pelo rei ou pelos reis, por aqueles que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então não importa, meu irmão, se aquele que está no poder, no cargo de prefeito, de governador, de presidente da república, não importa se esse que está no poder foi eleito por você ou não, você ajudou a elegê-lo ou não. Foi Deus quem o colocou lá. É preciso que você tenha essa consciência, foi Deus quem o colocou lá. O presidente da república, o atual, o anterior, foi Deus que colocou lá. O governador do seu estado, o atual, o anterior, foi Deus que colocou lá. O prefeito de sua cidade, o atual, o anterior, foi Deus que colocou lá. Tendo você votado nele ou não. Concordando você com ele ou não. Foi Deus que o colocou lá. É isso que Paulo diz. O que você tem que fazer claro, se ele é um mau governante, tem os meios legais para tirá-lo do poder. Mas a gente não pode esquecer de orar e de honrar as pessoas daqueles que estão investidos de autoridade. A gente não pode se juntar a ímpios para fazer arruaças. Nós somos cristãos, devemos ter comportamento diferente, atitude diferente da dos ímpios em relação aos governantes, em relação àqueles que estão investidos de autoridade. Então veja, a gente acabou de ler aqui, né, aqui na Confissão de Fé, na Confissão de Fé, que nós devemos obedecer às ordens legais das autoridades e nos submeter a eles. Então veja, as ordens legais, as ordens ilegais que ele determinar, nós não devemos obedecer. Veja, só não devemos obedecer às autoridades quando elas estiverem transgredindo a lei de Deus e queiram nos induzir a isso também. Então as autoridades são ímpias, elas quebram a lei de Deus e elas querem nos forçar a fazer a mesma coisa. Então, neste caso, nossa consciência deverá submeter-se à palavra de Deus, ainda que sejamos castigados pelas autoridades. Foi assim que procederam Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e os apóstolos. Na hora que as autoridades quiseram ultrapassar os seus limites, então esses homens de Deus disseram, não, vamos obedecer, ainda que soframos as sanções da lei. Então, no caso aqui, o rei Nabucodonosor queria que todo mundo se ajoelhasse diante da imagem que ele fez e prestasse culto àquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não, nós não cremos nesse Deus, nós cremos no outro Deus, nós cremos no verdadeiro Deus e nós não vamos nos ajoelhar diante dessas imagens. Então veja que Nabucodonosor queria impor à consciência dos judeus uma outra religião contrária a deles. E eles disseram, não vamos nos curvar. O que aconteceu com isso? Sofreram as sanções da lei. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus miraculosamente salvou aqueles servos da fornalha. Daniel foi outro. Foi baixado um decreto que durante 30 dias ninguém poderia fazer oração a outro Deus, senão ao rei. E Daniel disse, não, eu não vou me submeter a isso, porque o rei não é Deus, eu vou continuar orando ao meu Deus. Aí flagraram Daniel orando ao Deus dele. E Daniel foi parar na cova dos leões e Deus também miraculosamente agiu na vida de Daniel. Os apóstolos também, Pedro e João, foram proibidos de falar no nome de Jesus, mas eles não pararam de falar, continuaram falando. Eles foram presos mais uma vez. E as autoridades disseram, nós não proibimos vocês expressamente de falarem no nome de Jesus. E Pedro e João disseram, julguem vocês se é justo que a gente ouça primeiramente a vocês do que a Deus. Vocês dizem que a gente não deve falar no nome de Jesus, mas Deus disse que nós devemos falar no nome de Jesus. Então, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, se um governante baixa um decreto
que venha ferir a nossa consciência cristã, que venha ferir a nossa fé cristã, a nossa religião cristã, aí sim, aí nós não obedecemos. Agora, embora a gente não obedeça, a gente respeita, a gente honra o governo, a gente honra aquela autoridade, mas a gente não obedece. Você é autoridade, você tem o direito de pedir o que está pedindo, só que o que você pede fere a minha consciência cristã e eu não vou obedecer. Então, quando os princípios de Deus, aquilo que está na Bíblia, estiverem sendo conflitados com os princípios políticos humanos, devemos dar preferência aos princípios de Deus, que é o legislador maior. Então, assim, se tem um conflito entre a Constituição Federal e a Constituição de um Estado ou de uma cidade, então nós devemos deixar de obedecer à Constituição do Estado ou da cidade para obedecer à Constituição Federal. Assim, quando há um conflito entre uma lei humana e a lei de Deus, então a lei de Deus é maior do que a lei humana, então nós não devemos obedecer à lei humana, devemos obedecer à lei de Deus, ainda que os governantes humanos nos castiguem. Então, esse é o dever que nós temos para com os magistrados. Dever de orar por eles, de honrar as suas pessoas, né? Pedir que Deus, orar para que Deus dê a eles sabedoria e honestidade, para que eles governem bem e que nós vivamos vida mansa e tranquila. E o dever deles para conosco é providenciar segurança, que nós temos segurança, para que ninguém nos faça mal. Então, vimos o poder dos magistrados, né? E esses dois subpontos. E agora nós vamos ver, aqui em segundo lugar, os cristãos e a magistratura, né? Os cristãos envolvidos em autoridades. Uma pergunta que muitos fazem aqui é a seguinte: o crente deve assumir cargos públicos? Essa pergunta a gente fez lá em cima na introdução e a gente agora vai trabalhar aqui. O crente deve assumir cargos públicos, cargos políticos, por exemplo, né? Ser prefeito, ser vereador, ser governador, presidente da república, etc. O crente pode ser juiz, o crente pode ser um militar, o crente pode ser um policial da Força Federal, pode ser um policial da Força Militar ou da Força Civil, né? Então, o crente pode assumir cargos públicos. Há pessoas que se dizem cristãos que respondem essa pergunta com um sonoro não. Por exemplo, na época da Reforma existia um grupo de cristãos chamados de anabatistas, e eles eram contra qualquer participação do crente em cargos públicos. Então o crente, por exemplo, não podia servir as Forças Armadas. Eles eram contra isso aí, né? O crente não pode ser policial. Esse mesmo pensamento hoje, por exemplo, existe na seita Testemunho de Jeová. Na seita Testemunho de Jeová, ninguém pode servir as Forças Armadas, ninguém pode ser policial, ninguém pode assumir um cargo público, né? Segundo essa seita. Porque eles dizem que o governo é do diabo. O que é interessante é que enquanto eles dizem que o governo é do diabo e que nenhum adepto de sua seita pode ser um membro do governo, não pode se envolver, por exemplo, na polícia, nas Forças Armadas, mas quando, por exemplo, alguém dessa seita é assaltado, né, ou essa pessoa, ela seja pessoalmente assaltada, ou algum comércio que ela tenha, algum negócio que ela tenha seja assaltado, o que ela faz? Ela pede ajuda aos agentes do diabo. Essa pessoa vai na delegacia e presta uma queixa. No dever, presta queixa e pedir ajuda a um agente do diabo, isso é incoerência. Né? Mas há cristãos que são assim, que acham que o crente não deve se envolver em cargos públicos, né? Aí quanto a isso, a Confissão de Fé diz: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado quando para eles são chamados. Ou seja, do jeito que Deus vocaciona gente que não é crente para assumir cargo público, Deus também vocaciona crente, né? Porque o crente, ele é crente, mas ele é um cidadão desse mundo. E então Deus vocaciona crente também para o cargo público. A história está cheia de homens de Deus, homens piedosos que assumiram um cargo público. Eu posso citar aqui Abraham Kuyper, né, que era presbiteriano lá da Holanda, e ele foi primeiro-ministro da Holanda e não se corrompeu, né? O poder não revelou corrupção no coração dele, porque ele se manteve em piedade, ele se manteve um homem fiel aos padrões da palavra do Senhor. Então a história está cheia, a história na Europa, nos Estados Unidos,
no Brasil, né, de homens, né, que são crentes piedosos e que se envolveram com cargos públicos. Então, o Constituição de Fé diz que é lícito ao cristão aceitar e exercer o ofício de magistratura quando para ele o cristão é chamado, né? Porque Deus também vocaciona cristão para ser prefeito, para ser vereador, para ser deputado, senador, para ser governador, presidente de república. Deus vocaciona crente para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado e policial e etc. Deus vocaciona. A Bíblia mostra exemplos de homens piedosos que assumiram cargos públicos, como Daniel. Daniel foi estadista na Babilônia. José foi estadista no Egito. Esté foi rainha da Assíria. E isso sem falar que Israel, que era o povo de Deus, era um povo monárquico, governado por reis. E muitos desses reis eram homens piedosos, como Davi, Salomão, Joás, Josias, Ezequias, Josafá, entre outros. Eram homens piedosos, né, que inclusive declararam guerra, participaram de guerras, né, mas eram crentes que estavam ali exercendo cargo público, exercendo a magistratura, exercendo a autoridade à frente do seu país. Agora, o que compete ao magistrado cristão é que ele, em seu governo, mantenha a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis justas de cada estado. Então, o que nós contestamos aqui é que o cristão se deixe levar pela corrupção. Né? Que o cristão tenha um coração piedoso, que ele exerça seu cargo público em oração, visando glorificar a Deus. Na história, a gente vê muito desses homens. A gente acabou de citar na Bíblia aqui Daniel, José, Esté e outros reis de Israel, que não se deixaram levar pela corrupção, mas que se mantiveram piedosos, fiéis ao Senhor, santificados. 2 de Samuel, capítulo 23, verso 3, diz: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então, é possível que haja um cristão que exerce cargo público, que de fato faça justiça, ele viva com justiça no temor de Deus, glorificando o nome de Deus ali naquele cargo público. Salmo 82, versos 3 e 4 diz: Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Então, o crente que entra para exercer um cargo público, ele deve ser assim, ele deve se manter fiel, piedoso, ele deve fazer justiça, proceder retamente para com os fracos, para com os órfãos, para com os necessitados. Então, eu reconheço que muitos cristãos têm se corrompido ao assumir cargo público, mas também temos que reconhecer que muitos outros cristãos que assumiram cargo público não se corromperam. Então, é lícito ao crente assumir cargo público? A Confissão de Fé com base na Bíblia diz que sim. Né? Diz que sim. Uma outra pergunta que muitos fazem é a seguinte: qual deve ser a postura do magistrado crente, em relação à guerra? Ou seja, o magistrado pode declarar guerra. Então, eu sou presidente de um país. Eu posso declarar guerra contra outro país? Essa é a pergunta. Aí, diante dessa questão, nós temos três interpretações. Os cristãos se dividem em três partes. Existem cristãos que são conhecidos como ativistas. Então, é a interpretação ativista. O que essa interpretação ensina? Ela ensina que o crente deve ir para todas as guerras. Todas as guerras. Né? Então, ele é um agente do governo. Ele é um agente do governo, por exemplo. Então, se o governo determina a guerra, ele deve ir. Né? Ele não deve questionar a justiça ou não da guerra, ele deve ir para toda a guerra. Né? Toda a guerra. Né? E o magistrado civil, o governante maior do Estado, crente, pode declarar qualquer guerra. Essa é a interpretação
do ativismo. A segunda interpretação é o pacifismo. Essa é o contrário da primeira. Enquanto que o ativismo diz que o crente deve ir para todas as guerras, o pacifismo diz que o crente não deve ir para guerra nenhuma. Para guerra nenhuma. E um governo cristão não deve declarar guerra nenhuma. E tem, então, o seletivismo, que é uma coluna do meio. O seletivismo nem é ativista e nem é pacifista. O seletivista nem ensina que o crente deve ir para todas as guerras, nem ele defende que o crente não deve ir para guerra nenhuma. O seletivismo diz que o crente deve ir para algumas guerras. Deve ir para algumas guerras. Ele tem que analisar se a guerra é justa. Se ela for justa, ele vai. Se ela não for justa, ele se recusa a ir. Então, a confissão de fé, diante dessas três colocações, dessas três interpretações, ativismo, que o crente deve ir para toda guerra, pacifismo, que o crente não deve ir para guerra nenhuma, a confissão de fé é seletivista. Ela afirma o seguinte: os cristãos podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Por exemplo, um exemplo, digamos que a China quer invadir o Brasil, para dominar o Brasil, fazer do Brasil uma colônia dela. Então eu não posso, eu como cristão, eu não posso cruzar os braços. Eu sou cristão e eu vou deixar as coisas acontecerem. E nessa invasão da China no Brasil, para dominar o Brasil, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer, gente inocente vai morrer. Quem sabe gente da minha família vai morrer. Então o que acontece? Eu como cristão, se eu pertenço às Forças Armadas, eu devo fazer frente e lutar para que a China não invada o Brasil e não nos torne escravos deles. Então, se a guerra é justa e necessária, o cristão pode e deve participar dessa guerra. O povo de Deus no Antigo Testamento participou de muitas guerras. O povo de Deus, veja lá, guerra contra amonitas, contra filisteus, guerra contra assírios, contra babilônios, guerra contra um monte de gente. Era o povo de Deus, era a igreja de Deus. Então a história de Israel no Antigo Testamento foi escrita com sangue, com guerra. Há muitas guerras no Antigo Testamento. O povo de Deus lá, se defendendo. Então, eu não posso, eu acho que eu não posso ir para uma guerra onde o meu país seja vaidoso. Assim, eu quero, o governo do meu país quer aumentar o seu território. Então vamos invadir a Argentina, vamos invadir o Chile, vamos invadir os países da América do Sul, porque a gente tem que fazer da América do Sul o Império Brasileiro. Vaidade dos governantes. Aí nós não devemos participar. Porque essa guerra não é justa e não é necessária. Ela apenas revela a maldade, a corrupção do coração dos governantes. Então nós não devemos participar. Uma outra pergunta, também que a gente fez lá na introdução e repete aqui agora, é a seguinte: o magistrado crente deve participar da pena de morte? Então eu sou um juiz, eu posso condenar alguém à morte, eu posso condenar um criminoso à cadeira elétrica, ao paredão de fuzilamento, à injeção letal, eu posso? A confissão de fé responde que Deus instituiu as autoridades com o poder da espada para o castigo dos malfeitores. O que é que a espada faz? A espada ela faz alguma cócega? A espada nas mãos da autoridade, para que é? A espada nas mãos da autoridade é para castigo, é para matar mesmo. E note que na passagem que a gente leu em Romanos, por duas vezes, Paulo diz que as autoridades são ministros de Deus para o bem do cidadão e para o mal do ímpio, para o mal do criminoso. Então a espada não é para fazer cócega, não é para fazer graça, a espada é para matar. Foi Deus quem colocou a espada na mão da autoridade para que ela de fato mate aquele que é criminoso, aquele que é baderneiro, aquele que é irrecuperável, aquele que tem investido contra vidas inocentes. Então essa pessoa precisa ser parada antes que ela continue fazendo mais vítimas. Então veja que a Confissão de Fé diz que Deus instituiu as autoridades com o poder da espada para o castigo dos malfeitores. O próprio Deus estabeleceu a pena de morte, irmãos.
essa é uma questão polêmica, eu disse, a questão polêmica, há muitos bons cristãos, reformados ou não, que são contra a pena de morte e eles têm bons argumentos. Mas também, por outro lado, há muitos bons cristãos que são reformados ou não, que também são a favor da pena de morte e que têm argumentos muito sólidos. E um detalhe, a Bíblia é clara em falar da pena de morte. Mesmo eu entendendo a força do argumento de muitos cristãos que são contra a pena de morte, eu não aceito os argumentos deles, porque a Bíblia é clara em estabelecer a pena de morte. Em Gênesis capítulo 9, verso 6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, isso aqui é um atentado contra o sexto mandamento, não matarás. Então, o sexto mandamento fala da proteção à vida. A vida é o maior bem que o ser humano tem. Então, eu não posso ser privado da vida por conta do egoísmo de certas pessoas, que para ter o que é meu, ter meu dinheiro, meu celular, ter meu carro, essa pessoa vem e me mata. Então, o texto diz que aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Ou seja, aquele que atenta contra a vida do homem, está atentando contra Deus. É semelhante ao seguinte: alguém chega e não dá um tapa no teu rosto, literalmente. Mas alguém chega, você está dentro do espelho, alguém chega e dá um murro no espelho. Quer dizer, o que aquela pessoa queria era dar um murro em você, mas por falta de coragem, ela deu um murro no espelho. Ou então você tem sua sombra no chão e a pessoa não tem coragem de chutar o teu rosto, ela chuta a tua sombra. Então o criminoso não consegue chegar até Deus. O que ele faz? Ele atinge a Deus através daquele que é a imagem de Deus. Então aquele que mata o homem está desferindo um golpe contra a imagem de Deus. Em Êxodo capítulo 21, versos 12 a 14 diz: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então veja, se eu estou dirigindo o carro, e por um acidente eu atropelei alguém e alguém morreu, então isso é uma coisa. Outra coisa sou eu, de propósito, colocar o carro em cima de alguém. Né? Então eu estou dirigindo e eu perdi o controle do carro por alguma razão, eu cochilei, né? E então eu atropelei alguém e matei, isso foi uma morte acidental. Né? Então eu vou responder por aquele crime, mas aquilo ali é um homicídio culposo. Né? Então eu não planejei, foi um acidente. Outra coisa sou eu, de propósito, vai um ciclista por ali e eu digo, eu tenho raiva de ciclista ou de motociclista, eu tenho raiva de motociclista e de propósito eu vou atropelar um motociclista e mato. Então o que aconteceu? Eu agi maliciosamente contra o meu próximo. Eu tirei a vida do meu próximo de forma maliciosa. Aí o texto diz que quem age dessa forma deve ser separado do meio da sociedade, para que então morra também, para que ele pague com a própria vida. Assim como ele privou alguém da vida, ele agora também vai ter a sua vida privada. Em Levítico capítulo 24, 17 diz: quem matar alguém será morto. Né? Isso no Velho Testamento, né? Alguém pode dizer, mas isso é no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. O Senhor Jesus e seu apóstolo Paulo submeteram-se à pena de morte. Veja, Jesus está diante de Pilatos, sendo julgado por ele. Isso está em João capítulo 19, versos 10 e 11. Aí esses versos dizem assim: então Pilatos advertiu Jesus, porque Pilatos falava e Jesus ficava calado. Então Pilatos disse assim: não me respondes? Veja agora, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Veja, Pilatos diz, eu tenho autoridade para te matar. Você não sabe disso, que eu tenho autoridade para te matar? Aí qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima
não te fosse dada. Ou seja, Jesus reconheceu que Pilatos tinha autoridade para matá-lo, e essa autoridade que Pilatos tinha para matá-lo foi dada a Pilatos de cima. Deus deu autoridade a Pilatos para matar. Pilatos era uma autoridade, ele tinha o poder da espada, ele tinha autoridade para soltar ou para matar. E Jesus disse, essa autoridade você recebeu de cima. Eu estou aqui porque Deus me entregou a você. Foi Deus que permitiu que eu estivesse aqui com você. E Paulo, em Atos capítulo 25, verso 11, Paulo está sendo julgado, e veja o que é que Paulo diz. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte. Então, Paulo reconhece que há mal ou crime que de fato tem que ser barrado com a morte. Aí Paulo diz, se eu cometi algum crime digno de morte, ele diz, estou pronto para morrer. Paulo se submeteu à pena de morte. Se eu cometi um crime digno de morte, eu estou pronto para pagar pelo meu crime com a minha própria vida, né? Então, irmãos, a Bíblia é muito clara em falar que Deus determinou a pena de morte. Então, embora eu respeite os bons argumentos dos que são contra a pena de morte, eu não posso negar essas passagens bíblicas, eu não posso arrancar essas passagens da palavra de Deus. Bom, irmãos, eu quero concluir esse estudo dizendo o seguinte, na aula de hoje, vimos que é legítimo ao crente participar de cargos públicos, ser político, participar da pena de morte, desde que seja feito um julgamento justo. Bem como o crente pode participar em algumas guerras, desde que essas guerras sejam legítimas. Apresentamos nossos argumentos baseados solidamente na palavra de Deus, pois o que vale para o crente é o que a palavra de Deus ensina e não meramente as opiniões dos homens. Então, o nosso assunto aqui não foi tratado na base do eu acho, mas nós apresentamos algumas passagens bíblicas nas quais nós apoiamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. Portanto, irmãos, do Magistrado Civil, capítulo 23 da Confissão de Fé, foi o nosso assunto de hoje. Espero que tenha sido instrutivo para você e até edificante. Espero que tenha contribuído mais para o seu conhecimento. Então, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.